Estamos de volta, programa Brasil Cristão dessa sexta-feira muito bom, né? Muito esclarecedor, a gente quer ficar conversando aqui até. E você em casa, tá gostando? Tá gostando desse tema, desse programa, dessa discussão? Tá clareando as ideias aí em casa? Participa conosco no nosso WhatsApp, 19997169915. E tem participação, vamos ver? Vamos ver. Quem está conosco? Cadê tu? É a Olinda. Olinda, que programa maravilhoso. Muito obrigada por tanto conhecimento. Obrigada. Terezinha, oi Drica, assisto vocês todos os dias. Hoje estou achando muito bom. Gosto muito do ensinamento do Padre Douglas. Um abraço para vocês. Sou sócia Terezinha Fernandes de Santa Rosa de Goiás. Obrigada, querida, pela sua participação. É muito bom vocês participando conosco, viu? Aí, lá pelas tantas, nós não podemos falar desse assunto que nós estamos falando, né, tirar Cristo da sociedade sem falar do marxismo, não é? Então, lá pelas tantas, esse carinha, o Marx, pensou assim, ó, você quer saber de uma coisa? A gente pode colocar tudo isso na cabeça desse povo através da educação. Vamos usar as escolas. E foi aí que eles começaram. Eu quero falar para você que está em casa que a escola no Brasil hoje, a escola, ensino fundamental, ensino médio, universidade, né? Todo o conteúdo dado ao seu filho, né? Se você entrar na faculdade, quem estuda sabe, ou não sabe porque não está vendo, porque está lá dentro, não está percebendo, é uma doutrinação completa daquilo que eles querem fazer. Tirar a família, a igreja, Deus, Cristo e todas as coisas. Eu estava dando uma olhada, eu sempre olho, eu sou uma leitora da base comum curricular. Eu pego e vou olhando lá, professor Felipe Neri. E lá em 2016, eu gravei até a página, na página 244, está dizendo assim, eu não vou falar exatamente com as palavras que está lá, mas que para os alunos da primeira, segunda e terceira série, pequenininho, meus filhos, porque eu tenho 4 filhos, então eu fico olhando que ver o que eles estão consumindo ali, né, para poder desdoutrinar em casa. E aí está escrito o seguinte, que é preciso passar para aula de história, precisa ensinar para essas crianças que essa família que eles estão vendo aí não é bem assim, né? Que a família é só um aglomerado de pessoas que estão ali para serviço e que essa constituição de família, a ideia é essa que está lá nessa página. Essa constituição de família foi algo criado e que agora a gente vai olhar isso de uma forma nova. Você está percebendo que coisa séria que eles estão ensinando para o seu filho de primeiro, segundo e terceiro ano? Primeiro ano tem 5 anos de idade. Então, eles estão pegando, às vezes 6, né, dependendo da criança, estão pegando, e desde pequenininho agora, os nossos filhos, para doutrinar, professor Felipe. O senhor que é um expert no assunto e trabalha com a educação, tem rodado o Brasil levando isso tudo, sabe que tudo isso que nós estamos falando aqui está sendo entregue nos livros e dentro da escola. Fala para nós dessa realidade triste. Olha, a gente, para poder responder isso, a gente tem que também novamente fazer um passeio. Vamos voltar, que a gente sempre volta, eles já estão acostumados, que a gente faz um passeio para entender bem. Porque é para dar uma resposta, acredito e espero, mais adequada. Então, hoje, faz exatamente 71 anos de um discurso impressionante do Papa Pio XII, dia 4 de setembro de 1949. Pio XII faz um pronunciamento à ação católica. Eu extraio um trechinho. Olha só, exatamente hoje. Exatamente hoje. A Divina Providência permitiu que a gente tratasse disso. Eu não tinha combinado de falar nada com vocês. Eu vou ler um trecho bem pequeno para vocês notarem o que estava acontecendo em 1949, que o Papa está anunciando. Reconhecendo a escola o potente valor formativo das consciências, alguns estados, regimes e movimentos políticos aí descobriram um dos meios mais eficazes de ganhar para suas causas aquelas multidões de adeptos, de que têm necessidade para fazer triunfar determinadas concepções de vida. Com uma tática tão astuta quanto insincera e por escopos em contraste com os próprios fins naturais da educação, aí o Papa vai continuar falando. Então, o Papa está mostrando o seguinte, olha aqui,
adulteraram a natureza da educação, a sua finalidade. Existe uma finalidade, o que é educar? Existe um educar para fazer um homem. Ok. Isso é matéria de uma área chamada filosofia da educação, que trata desse assunto, tá? De analisar o que é a coisa. O Papa está mostrando que tem uma causa eficiente, alguém que fez isso. Regimes, movimentos políticos, o Estado, o processo da chamada politização da educação. Então, o que você está identificando hoje é um processo já antigo, em que a educação formal nas escolas estava sendo modificada propositalmente, com objetivos, essas ideologias, adeptos, por isso está falando, ganhar seus adeptos, né, para triunfar determinadas concepções de vida, uma mudança, fazer um novo homem de uma nova sociedade. Justamente essa é a linguagem própria por trás desses materiais, né? Então isso não é uma coisa nova, isso aqui é muito antigo e até anterior ao que o Papa está falando. Pio XI escreveu uma encíclica sobre educação, também para poder mostrar o que estava acontecendo, tá? Mas Pio XII foi mais direto em mostrar, olha, quem está fazendo isso daqui? São estes que fazem. E o que eles estão fazendo? Eles estão mudando o processo formativo. Então, formar, dar forma. Olha aqui, um copo aqui, né? Então, tem uma forma. Pode ser colorido, pode ser pequeno, pode ser mais largo, pode ser o que for, mas você sabe que é um copo, né? Muito bem. Agora, quando se pensa em educação, essa é a problemática, né? A problemática é que um primeiro princípio educacional é que nós estamos, a partir de um modelo de homem, formando os demais homens para se chegar em um tipo de homem. Isto é o processo pedagógico cuida de fazer isso. Tá? Só que quem que pensa o homem? Os filósofos, ok? Aí depende de que filósofos, que tipo de homem que tal ou tal filósofo também ali manifesta, se é de acordo com a realidade, a verdade própria da natureza humana ou não. Entende? Então, em Rousseau, ele vai pensar o homem totalmente descaracterizado da realidade, da alma, do que é o homem. É praticamente como se fosse biologia, porque quando ele descarta tudo aquilo que está na alma, né? Então, olha, como é que você vai formar a inteligência? Onde é que está a inteligência? Onde reside a inteligência? Estamos falando da alma, a potência da alma. Isso é Aristóteles, entende? Entende? Estamos falando da potência da alma. Então, se eu estou negando o que é a alma, então eu não estou querendo formar a inteligência? Claro. Então, o que está fazendo na educação? O que está fazendo na escola? Não é para fazer um homem livre de verdade? Não é para fazer um homem que vai inteligir e vai ver dentro que as coisas são? Então se não é isso, então tem alguma outra coisa. Então, o que acontece é que este processo, de longa data, através de leis de diretrizes e bases, aí nós temos a politização da educação. Nós, professores, eu, professor, dentro da universidade, recebi, sem que eu percebesse, um instrumental de trabalho na educação de uma criança, sem que eu notasse que por trás existiam princípios daquele processo que eu não estava notando. Sim. Eu vejo ações que eu estou realizando com uma criança, mas eu não estou percebendo que aquelas ações, elas... Formam um tipo de homem. Formam um tipo de homem, entende? E essa pergunta que parece tão assim, às vezes, desnecessária, não, ela é o fundamento da educação. Se eu não vejo isso corretamente, o processo pode não ser formativo, pode ser deformativo. Exatamente. Professor, tem uma menina de 14 anos que está mandando uma mensagem para nós, pedindo ajuda. Vamos dar uma olhada nesse... Olha só, a Stephanie. Olá, boa tarde, Brasil Cristão. Sou estudante, tenho 14 anos. Infelizmente, encontro em meus estudos uma fragilidade na minha fé por questões científicas. O que posso fazer para me impor e não me deixar levar por isso? Agradeço. Fiquem com Deus. Olha aí, o drama da Stephanie é o drama de muitos jovens. Exato. Eu queria que nós pudéssemos falar a respeito dessa iniciativa que o senhor está coordenando, né? E aí fazermos esse lançamento aqui no Brasil Cristão do Congresso. Bom, já faz algum tempo que... Bom, não nesse período agora, né, da pandemia, mas muito antes, a gente vem organizando encontros, palestras, cursos, congressos, né, Brasil afora, e agora vamos fazer pela primeira vez um congresso online, né?
E esse congresso ele foi desenhado, todas as palestras, de um modo muito orgânico, para dar à pessoa que vai assistir a condição de compreender a educação, o que seja educação, e conhecer, então, como foram essas alterações, suas implicações. Daria um exemplo aqui, né, numa das palestras do professor Joel Gracioso. Né? Ele vai mostrar aqui Santo Agostinho e Rousseau. Vai mostrar o conceito isso. De homem. Vai mostrar, olha, em Santo Agostinho, homem aqui, e o Rousseau, homem aqui. As implicações pedagógicas. Sim. Entende? Então, nós vamos ver aqui está quem está vendo no monitor, está vendo os professores desse encontro, né? Que vai ser online. Né? Então, este congresso online de educação tem por objetivo levantar estes problemas e não levantar o material didático, se não tem tecnologia na escola, se não tem acesso à escola, se a escola precisa de... Não. Estamos para poder entender o que é educação. Então, a gente tem que fazer revisitar a história. Irmos lá atrás, vamos começar na antiguidade, dos filósofos antes da vinda de Nosso Senhor, né? De Deus que se encarna. Vamos ver os grandes filósofos da educação e adentrarmos, vemos um período que alicerçou e que fundamentou o que é a formação humana, a forma do homem. Que coisa maravilhosa. Então, claro que o Congresso Online nos possibilita muitos benefícios, né? Um deles é o fato que, como a gente não tem que se deslocar e tal, eu acho muito bom estar presente, eu prefiro. Né? Só que com isso, você estando num lugar, você tem a limitação de horas. Então, os palestrantes com isso, os professores ali avançaram o tempo, não vão ficar apenas 1 hora, eu quero avançar mais no tempo. Então, fizeram exatamente isso. Então, quem for participar deste evento, deste congresso, que tem início no dia de Santa Teresa d'Ávila, dia dos professores, dia 15 de outubro. Né? Nós vamos percorrer 6 dias, sempre à noite. Né? Vamos pegar um sábado, domingo não, um sábado com 4 exposições, mas as noites são 2 noites. Qualquer pessoa pode participar, professor? Qualquer pessoa pode fazer a inscrição entrando no site, bem rápido. Ela vai receber via e-mail. O site está aí na tela para você ver. Vamos falar também o endereço, professor? Fala o endereço. Congresso, tudo junto, congressoeducaçãocatólica.com.br. Congresso Educação Católica, claro que sim, as acentuações, né? Sim. E ali você vê os professores, os temas, os horários, para você poder acessar. A pessoa, quando faz essa inscrição, ela mesma tem que cadastrar uma senha. Então, no dia em que vai ter aquela aula, ela vai fazer o seu login com o seu e-mail, com a senha que ela mesma vai cadastrar e ela vai acessar a aula. Se a pessoa não conseguir assistir a aula naquele momento, ela pode acessar depois? Poderá assistir depois, porque está gravado. Então, ela pode passar vários dias ali, ela vai ser informada do tempo que ela vai poder acessar. O que eu recomendo? Eu perdi o primeiro e o segundo dia, eu estou no terceiro, eu vou assistir o terceiro? Assista o primeiro. Existe, então, uma lógica... Exatamente, essa é a questão. É um quebra-cabeças que nós estamos montando. Então, não é simplesmente mostrar, é que eu gosto muito, eu conheço aquele professor, eu vou assistir. Nós queremos dar uma visão do todo, para que você possa conseguir ver esta pintura. Né? Vamos indicar muita literatura, porque o objetivo é um congresso. O congresso, ele vem com uma ideia central, e os professores vão desenvolvendo, mas... tem que continuar com o estudo, porque o nosso objetivo é fazer com que o professor, diante do que nós vemos que Pio XII falou aqui, vendo o seguinte, você tem que cuidar da sua formação. Se você depender da instituição, né, do que você está se formando, na universidade, o que pode acontecer? Que qualquer pessoa experimenta isso no mestrado e doutorado, você não escolhe o que você quer, isso é determinado pelo orientador. Todo mundo sabe disso, não tem segredo nenhum. Qual é a sua liberdade realmente de estudar? Então, aqui é essa que nós estamos fazendo. Aquela que sempre foi. Você quer conhecer o que as coisas são? Nós vamos sugerir um caminho de estudos, como nós estamos percorrendo o Brasil fazendo isso com outras iniciativas. Então, o congresso de 15 a 21 de outubro é para isso. Professor, quando os jesuítas chegaram, né, não somente eles, mas principalmente eles, começaram o processo de evangelização no Brasil, tudo isso, evangelizar e educar, eles entendiam como uma única e mesma ação, não é mesmo? Perfeito, exatamente. Aqui, inclusive, a gente volta e fala assim, então, quando teve essa história na Revolução Francesa, da laicização das escolas, que seria uma escola
que vai educar a inteligência, então tem que respeitar as diferenças, né? Então, na realidade, não era esse o objetivo. Na realidade, era como se é possível tirar Deus das ciências, da realidade que nos circunda, de nós mesmos, mais que nos circunda, da própria natureza humana. Ao fazer isso, ali se causa um grande problema. Por quê? Porque não dá para entender, desvincular da educação do ato da fé, da religião. Ela deriva disso, porque nós estamos falando de formar um homem. Se é formar um homem, então nós temos que compreender, olha, para a fé católica, que tipo de homem? Esse tipo de homem é aquele que nas Sagradas Escrituras nós lemos e encontramos ali, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, esta imagem que se projeta, imagem, você olha no espelho e você vê uma pessoa, você se vê, né? Então você vê a projeção do sujeito. A imagem que se projeta sobre nós é de nosso Senhor Jesus Cristo. Exato. E o educador tem que ter a sensibilidade, como o Pio XI vai falar, que a educação é cooperar com a graça divina na formação do verdadeiro e perfeito cristão. Maravilha. Se é isto, é ele que nós queremos formar numa criança. Não é do marxismo, não é dos liberais, não é de nenhuma outra ideologia. Maravilha. Bom, o nosso tempo já está encerrando. Se a Stephanie ali, querida, que mandou a pergunta, se tivesse a oportunidade de ver o homem inteiro de um jeito e aí o outro homem, ela ia poder escolher, mas ela não tem essa possibilidade de escolher hoje, não é? Mas nós vamos voltar com mais temas assim. Nós 10 segundos para terminar. Padre, dá uma bênção. Abençoai no Senhor e que vivamos sempre debaixo da vossa divina proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada, professor. Obrigada, padre. mais, Amanhã, até segunda-feira. Bom final de semana e vai à missa, hein, gente? Tchau.